A paz do Senhor, amados irmãos. Nesse vídeo eu quero trazer uma ilustração muito interessante para você sobre o momento em que Jesus estava se aproximando dos discípulos naquele barco. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam no barco e os discípulos foram primeiro à outra margem. E de repente Jesus foi de encontro ao discípulo. Só que os discípulos, não conhecendo o sobrenatural de Deus, eles pensaram que era um fantasma. E eles se atemorizaram e disseram: é um fantasma. Entre eles ali tinha uma tempestade acontecendo. E de repente o que acontece, amados irmãos? Naquela tempestade Jesus acalma o discípulo. Tem situação que Deus vai permitir acontecer com você, para você conhecer o poder sobrenatural de Deus na sua história, com cura, com libertação, com restituição, porque senão nós vivemos no comodismo, nós vivemos em uma situação onde nós não vivemos e nem vivenciamos o sobrenatural do Senhor. Deus vai permitir situações acontecer para que o sobrenatural de Deus seja apresentado na sua história, na sua vida, na sua família, em o nome de Jesus. Soltei. E de repente o que acontece? Pedro, ao ver Jesus, ele diz: se você é Cristo, permita que eu ande sobre essas águas, permita que eu vá até você. E a Bíblia vai dizer que Jesus permitiu que Pedro saísse do barco e fosse até ele. E o mais interessante é que Pedro começa a caminhar em direção a Jesus, irmãos. E quando Pedro começa a caminhar em direção a Jesus, Pedro começa a afundar. O que eu trago para a minha vida, não é fácil a caminhada. Tem momentos na sua história que talvez você comece a afundar em tristeza, a afundar em decepções. Mas o Senhor fala para você nesse momento: ainda que você afunde nesse mar, Pedro estava afundando sobre aquele mar. Ainda que o mar que você esteja se afundando, talvez por hora seja de decepção, porque pessoas te decepcionaram. Ainda que o mar que você esteja se afundando seja de angústia, porque está uma tristeza muito grande no seu coração. Ainda que o mar que você esteja afundando seja um mar de descontentamento, porque tenta alcançar situações na sua vida, na sua história, e não encontra resultado positivo. Deus me trouxe aqui para te dizer: ainda que você esteja se afundando, a Bíblia vai dizer que o Senhor e Salvador Jesus Cristo estendeu as mãos e levantou Pedro sobre aquelas águas. O Senhor te levanta nesse momento desse mar de tristeza. O Senhor te levanta nesse momento desse mar de angústia. O Senhor te levanta nesse momento desse mar de decepção. Te coloca de pé, porque você vai atravessar esse mar de tristeza. A Bíblia vai dizer que Moisés, Arão e Miriam pararam diante do mar e ficaram atemorizados, até que o Senhor perguntar a Moisés: por que clamas a mim? Toca nesse mar, toca nessas águas. As águas se abriram e Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel atravessaram em terra seca. O que eu aprendo com isso aqui, que se o mar se abrir para você, o milagre vai estar em você passar sobre terra seca e não vai sujar nem os seus pés. O que Deus está dizendo para você nessa palavra? Seja por baixo ou por cima do mar, Moisés e o povo de Israel passaram por baixo e do outro lado cantaram o hino da vitória. A Bíblia vai dizer: Uai, seu app de vídeos curtos.